Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre LGPD. O que é LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se trata da legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, fornecendo diretrizes de como esses dados podem ser tratados. O Brasil, ao criar a lei, inserindo-a no ordenamento jurídico brasileiro, passou a fazer parte do seleto grupo de países que possuem legislação específica para a proteção de dados pessoais e da privacidade. Mas isso ocorreu de forma orgânica, em decorrência da necessidade de se proteger os dados pessoais e a privacidade dos cidadãos? Não. Na verdade, o Brasil se atentou para a necessidade da criação da Lei Geral de Proteção de Dados por necessidade de manutenir as relações comerciais com o bloco econômico europeu que, em atenção ao princípio da reciprocidade, suspenderiam os acordos bilaterais e multilaterais assinados com o Brasil, trazendo assim enorme prejuízo econômico. A legislação em referência se fundamenta, dentre outros direitos de verve constitucional, no respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, os quais reputo, particularmente, os mais relevantes sob a ótica do titular dos direitos. Noutro giro, sobre a ótica dos agentes de tratamento, e aí a gente considera controladores e operadores, podemos citar a livre iniciativa e a livre concorrência. Ainda no que tange aos agentes de tratamentos, perceber no dia a dia que a LGPD é vista como mais uma burocracia a ser cumprida ou ônus estatal repassado à iniciativa privada. Sim, infelizmente, essa é a percepção geral sobre a lei. Todavia, eu, particularmente, entendo como não apenas um fator diferencial no âmbito da concorrência. Afinal, não me parece ser uma decisão muito difícil escolher entre dois prestadores de serviços aquele que adota uma política de proteção aos dados dos seus clientes em desfavor daquele que não o faz. Mas, a longo prazo, como consequência do raciocínio acima, trata-se inclusive da própria continuidade do negócio. Destaco ainda que a LGPD trouxe em seu arcabouço um conjunto de conceitos jurídicos que não existiam no ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Trouxe ainda uma definição de conjunto de direitos para esses titulares, como, por exemplo, a revogação de consentimento. Trouxe também, obviamente, obrigações específicas para os agentes de tratamento de dados. Cabe citar, igualmente, outros aspectos relevantes sobre a LGPD, como, por exemplo, a previsibilidade na lei de ressarcimento de danos quando o vazamento de tais dados causar dano de natureza patrimonial e ou moral aos titulares do direito. Ainda, as sanções, outro tema bastante interessante, que vão desde uma simples advertência até a proibição parcial ou total do exercício de atividade relacionada a tratamento de dados, o que significa dizer, em última análise, cessar as atividades econômicas daquela empresa. Tem ainda a questão relacionada às exceções acerca da aplicabilidade da LGPD, e aqui tomo a liberdade de citar, inclusive, que gera a maior dúvida, que é quando realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Cito como exemplo uma lista de casamento, feita pelos noivos. Se essa lista vaza, há uma repercussão, uma obrigatoriedade de indenizar as pessoas que estavam ali com os dados vazados, nome, telefone, endereço, enfim. Uma dúvida também muito comum com relação a isso são os síndicos, que entendem que, como não tem uma finalidade econômica, essa lei não se aplica. Bom, a LGPD observa o princípio da territorialidade. Cabe destacar também, ou seja, ela só se aplica para aqueles dados coletados em território nacional. Curtiu o conteúdo? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos exclusivos. Até lá!